Olá, vamos retornar, como eu falei para vocês, né? A gente iniciar mais, falando mais de prevenção, tá? Porque é saúde e prevenção a nossa disciplina. Então, é de suma importância este entendimento de vocês em relação à prevenção, tá? Que a prevenção, nós iremos trabalhar o tempo todo com a prevenção, tá? Porque só quem trabalha na unidade hospitalar que não trabalha com prevenção, porque o paciente já chega, nós já teremos que tratar a patologia dele, a doença. Mas na estratégia de saúde da família, no CAPS, em vários locais de saúde, unidade de saúde, que nós trabalhamos com a prevenção. Então, vocês terão que entender como funciona o processo de prevenção, tá bom? Então, gente, o que é prevenção? O que é prevenir, né? O próprio nome já diz. Antecipar, preceder, tornar impossível por meio de uma providência precoce, tá? Então, antes de acontecer, antes de adoecer, vamos realizar a prevenção, tá? Então, são vários meios que temos para o paciente, né? Para a gente orientar esse paciente nosso, para a gente trabalhar com esse paciente nosso, né? Tem vários programas que nós iremos trabalhar quanto profissional para o paciente entender esse meio de prevenção. Porque se não entender, as patologias serão bem mais, tá? Inclusive, quando nós temos palestras, orientações, trabalho coletivo, né, com os pacientes nos bairros, muda muito, tá? Esse processo de prevenção, certo? Então, assim, com isso, né, eu quero que vocês entendam que é antecipar, proceder, realizar antes. Vamos falar novamente da prevenção primária, né? Porque está mais resumido e isso nós queremos que vocês aprendam mesmo. Promoção da saúde é feita através de medidas em ordem geral. Moradia adequada, que já fala em outros meios, né? Escolas, área de lazer, alimentação adequada, educação em todos os níveis, tá? Então, a prevenção primária é uma educação, né? Temos que educar o nosso paciente a tomada de medicação corretamente, né? Prevenir, tá certo? Prevenção primária ainda, né? Não se dirige a determinada doença, mas serve para aumentar a saúde e o bem-estar geral, tá? Não é que vai dirigir que o paciente tem já uma doença, vai fazer uma prevenção naquela doença. Melhorar aquele estado de saúde geral do paciente já com a doença, né? Para não piorar, tá? A educação em saúde tem um papel primordial. O paciente entender qual é a dinâmica daquela patologia dele, daquela doença, o que tem que fazer, o que deve fazer para melhorar, tá? Todo motivo que eleva um paciente ao serviço de saúde e a oportunidade de orientação. Tá vendo, gente, como eu falando para vocês o tempo todo em orientação, tá? Porque na prevenção nós trabalhamos também com orientação, tá certo? Na prevenção primária, a proteção específica. A imunização é uma proteção específica, que todos já sabem, né? Imunização que eu falei na nossa disciplina anterior, que é as vacinas, tá? Imune, a pessoa vai ficar imunizada das doenças recorrentes que existem por aí, né? São várias doenças, né? Inclusive, estamos atrás da imunização do Covid, né? Então, vocês, quem vê TV, tá vendo todos os dias o quanto está sendo falado para ter uma vacina, para nós, a população, ser imunizada. E nós da saúde participando desse processo, nós que realizamos as vacinas, nós que orientamos o paciente desde que a mãe está lá na maternidade, nós orientamos contra essa vacina. A saúde ocupacional, né, porque nós temos que ter saúde no nosso trabalho, higiene pessoal e do lar, né, proteção contra acidentes, né? Tem também que ter proteção contra acidente, aconselhamento genético e controle de vetores, tá certo? Vamos lá, né? Então, gente, na proteção específica ainda tem as medidas aplicáveis a uma doença ou grupo de doenças específicas, tá? Visando interceptar as causas das mesmas antes que atinja o homem, tá? Então, tudo isso ainda na prevenção primária. Prevenção secundária, diagnóstico precoce, tá? Eu falei para vocês, né? Agora há pouco nós estamos repetindo. Atrasado.
inquéritos para descoberta de casos na comunidade, né? Exames periódicos. Exames periódicos, gente, são aqueles exames que são de rotina, tá? É o anual, de 6 em 6 meses. Tudo isso é exames periódicos que nós temos que orientar o nosso cliente. Ele foi lá na unidade, vou fazer um hemograma. Olha, daqui 6 meses o senhor volta, tá? Para ver se está tudo ok. Isso é uma prevenção primária, tá? Uma prevenção secundária. Indivíduos para detecção precoce de casos, isolamento para evitar a propagação de doenças, né? Porque hoje nós temos uma evidência dos isolamentos. O que é que a gente fala para o paciente positivo de Covid? Ficar em isolamento durante 14 dias. Isso é uma prevenção para ele não infectar outras pessoas, tá? É só para vocês entenderem o momento agora de prevenção. Esse isolamento social é uma prevenção, tá, gente? Tratamento para evitar a progressão da doença. Também é uma prevenção secundária, tá? Diagnóstico precoce ainda. Evitar a contaminação de terceiros se a moléstia for transmissível, né? Igual eu terminei de falar para vocês. Curar ou estacionar o processo evolutivo da doença. Então, tem doença, se você não prevenir, você não ter um repouso, né? Não orientar o seu paciente quanto a isso, vai acometer mais, né? Esse paciente vai dar mais trabalho para nós, né? Então, vai ter mais complicação quanto a essa doença, quanto a esse diagnóstico já foi, né? A fim de evitar complicações ou sequelas, né? Porque tem doença, se o paciente não tratar, não prevenir, aumenta. Evitar a invalidez prolongada, que pode chegar até a invalidez. Tem várias doenças que podem chegar à invalidez. Por exemplo, um paciente que teve um AVC, se ele não realizar a prevenção, né? De todos os métodos de alimentação adequada, a toma das medicações, ele pode ter um segundo episódio do AVC e nesse segundo episódio causar invalidez nesse paciente, né? Então, isso é evidente para todos. Então, nós temos que trabalhar com a prevenção nas unidades de saúde, tá? E eu quero que vocês entendam esse processo de prevenção, tá bom? Ainda na prevenção secundária, as limitações da capacidade de evitar futuras complicações e evitar sequelas, tá? Porque as sequelas o paciente não retorna mais, né? Uma vez que o paciente tem, né, um comprometimento com sequelas, né, ele não vai retornar mais, né? Então, isso para o nosso paciente não é bom. E, às vezes, através da prevenção, podemos evitar isso. A gente pode orientar que vai evitar esse tipo de complicação. Esse nível implica na prevenção ou no retardamento das consequências de moléstias clinicamente avançadas, tá? Prevenção terciária, reabilitação, impedir a incapacidade total, tá? Fisioterapia também é uma reabilitação e está na prevenção terciária. Terapia ocupacional, tem paciente que tem já aquele comprometimento, né? Emprego para reabilitação, tá? Prevenção terciária, alterações anatômicas e fisiológicas estão mais ou menos estabilizadas. Principal objetivo, recolocar o indivíduo afetado em uma posição útil na sociedade. Às vezes o paciente pensa que ele já está inútil, né? Que ele não consegue arrumar um trabalho, que ele não consegue ter uma qualidade de vida. Então, a gente recebe muito paciente desse jeito nas unidades, gente. E nós, profissionais de saúde, sabemos que tem um momento da prevenção que podemos orientar o nosso cliente para ele ter encorajar ele, dar aquela coragem para ele, aquela explicação para ele que é possível, né? Mesmo com todos os problemas, é possível ele ter uma reabilitação, né? Depende de meios adequados nos hospitais, na comunidade e na indústria, tá? A vigilância epidemiológica, que também faz parte da prevenção, e eu preciso falar muito para vocês sobre a vigilância epidemiológica. Nós vamos ver bastante, inclusive, se vocês vão ter uma disciplina só de vigilância epidemiológica. Mas, por enquanto, eu quero que vocês tenham um conhecimento o que é a vigilância epidemiológica, tá? Então, a vigilância epidemiológica é um sistema de informação, tá? Ela informa, ela coleta os dados e informa para o Ministério o que está acontecendo em determinado município, em determinada unidade de saúde, tá? Planeja e avalia as medidas de controle dos agravos
tá? Então, tudo que for, vocês estão, um exemplo para vocês entenderem, vocês estão vendo aquele boletim epidemiológico do Covid, ele é realizado pela vigilância epidemiológica. Então, todos os casos positivos, né, que tem no hospital, no centro de saúde, lá no Faz Tudo, no postinho do Faz Tudo, no postinho do Quebra-Linha, todos os casos são coletados através da notificação do Covid, tá? E aí passa tudo para a vigilância epidemiológica. No final do dia vai ter aquele boletim que sai todos os dias. E isso em todas as doenças, gente, tá? Em todas as doenças que são a título de vigilância epidemiológica, que são a título de notificação. Então, são registradas, né, para a gente ter o controle. Como que vai fazer esse controle? Através de ações, né, através de prevenções, que vai evitar a proliferação dessa doença, tá? Em alerta permanente em relação à frequência e distribuição das doenças e dos fatores ou condições que propiciam o aumento do risco de transmissão das doenças. Então, isso é vigilância epidemiológica. Eu quero também que vocês atentam neste conceito da vigilância epidemiológica, que é de suma importância no processo de prevenção e nós trabalhamos juntamente com a vigilância epidemiológica o tempo todo, gente. Além da notificação do Covid, tem várias notificações, que a turma 1 já sabe, né? Eu já levei notificações para eles. E para vocês também eu terei que passar no grupo para vocês entenderem o que é as notificações. Que vocês têm que entender e saber preencher essas notificações. Porque não só o Covid, tuberculose, hanseníase, sarampo, leishmaniose, então todas essas doenças são títulos de notificação. Por quê? Tem que ter o controle, né? Tem que ter o controle na vigilância. Quantos pacientes de leishmaniose tem em Niquelândia? Quantos pacientes de hanseníase teve no bairro Santa Efigênia, no bairro Centro, entendeu? Então, assim, isso é um registro, tá? Quantos pacientes de HIV temos em Niquelândia, tá? Então, tem que ser notificado, tá? E essa notificação é nada mais para controlar essas doenças, para tratar essas doenças, para trazer mais ações, por exemplo, a notificação da dengue, né? A dengue é uma doença notificada. A notificação da dengue notificou, vai vir ações, inclusive aquele fumacê, não sei se vocês lembram, né? O fumacê, por exemplo, ele só vem na região que tem muita doença, muito dengue, muito paciente com dengue, tá? Então aí vai ter ação, a vigilância, a própria vigilância vai passar os números e o Ministério da Saúde manda realizar esse trabalho no município de Niquelândia, entendeu? Então, para isso que existe, e tudo isso é trabalho de prevenção, tá? Trabalho de prevenção, é trabalho de controle das doenças, tudo bem? Então vamos lá, gente. Então, a vigilância epidemiológica, para ser eficiente, é necessário que ocorra controle de doença e suas atividades executadas em todos os níveis de prestação de serviço. Então, na unidade básica tem a vigilância epidemiológica, nos hospitais temos a vigilância epidemiológica, todo paciente que chega até picado de animais peçonhentos, que é cobra, escorpião, tudo isso é registrado na vigilância epidemiológica, tá, gente? Tudo. Paciente com tentativa de suicídio também é. Por quê? Temos que fazer, porque nós não estamos aí no Setembro Amarelo. Para isso, nós temos que ter um número que aconteceu, né? O número que acontece de tentativas, o número que acontece de pessoas que estão com depressão, tudo isso é registrado no hospital. Chega, é notificado e essa notificação vai para a vigilância. Clínicas particulares também, tá? Não é só na saúde pública, não, que é esse trabalho da vigilância epidemiológica. E população em geral, tá? Então, todos nós temos direito de ir lá na vigilância e registrar. Então, gente, vamos parar, né, por aqui, na vigilância epidemiológica. A gente vai estar em aula novamente na quarta-feira, né, próxima, porque na segunda-feira é feriado, a gente não vai postar aula, tá bom? Eu vou ver com a Risonete, a gente pode postar alguma atividade, mas é feriado, a gente não vai postar, tá? Então, tenha uma boa noite e bons estudos. Eu vou ver que a gente passa pelo menos uma atividade para vocês estarem fazendo nesses dias de feriado, tá? Uma boa noite e bons estudos. Até o próximo encontro, tá bom? Boa noite a todos.